Vamos lá então, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como que seria a parte de otimização, tá? Então, para quem nunca fez, ó, você vai vir aqui em exibir, testador de estratégia, vai estar assim, ó, no geral, você vem em único aqui, ele vai vir para configuração. Aqui você seleciona o robô, né? O ativo, a gente vai fazer aqui no Shao mesmo para vocês entenderem. Tempo gráfico, aqui depois eu vou mostrar que aqui não vai fazer muita diferença, mas tanto faz, tempo gráfico. Caso você queira rodar um tempo específico, você pode colocar por aqui. Se for otimização, não faz diferença mexer nisso aqui. Aqui você pode deixar período personalizado e definir qual período que você quer fazer o teste. Eu recomendo no mínimo 1 ano, então colocaria assim até, não faz sentido até hoje que ele vai pegar essa fim do ano aqui, então eu colocaria, sei lá, até dia 31. Ou se quiser colocar antes do Natal, porque daí tem a questão de mudança do mercado, enfim, fica a critério de cada um. Como a gente vai fazer para não demorar muito, a gente vai pegar qualquer mês aleatório aqui. Vou fazer mês 4 até o mês 5, dá um mês. Como esse robô aqui é rápido, parte de backtest, otimização, a gente vai fazer um mês. No Fibut, por exemplo, a gente fazia um testinho de 1 semana só para não demorar, tá? Aqui deixa como não, latência, deixa assim mesmo. Modelagem. O cada tique, qual que é a diferença aqui para quem não sabe já fica por dentro? Cada tique ele simula o movimento que foi real da vela. Então uma vela grande dessa aqui, ó, que deu quase 5.000 pontos, ela não simplesmente abriu e foi para cima. Até por isso que tem um pavio aqui, né? Senão ela seria corpo sem pavio nenhum. Então o que que ela fez? Provavelmente ela subiu, desceu, subiu, subiu, desceu, subiu. Chegou aqui em cima e desceu. Então esse movimento, para ser mais fiel, é o cada tique, tá? Então às vezes pode ter uma diferencinha aqui, cada tique e tique real, mas são detalhes, tá? E o HLC, que é o mais rápido, que ele considera abertura e fechamento e máxima e mínima. É, ele faz assim uma simulaçãozinha de movimento, mas não é fiel, tá? Então, eu vou explicar depois para vocês. Na verdade, acho que eu expliquei na questão dos parâmetros lá, que quando for testar funções que isso faça diferença, o movimento da vela, você deixa cada tique. Que o robô ele é bem otimizado, ele até faz relativamente rápido assim também. Mas por questão de tempo, de ser mais rápido, a gente vai deixar isso aqui para a otimização, para ficar mais fácil aqui para a gente. Não ficar um vídeo muito demorado. Para otimização, então, aqui está desabilitado, eu vou vir em habilitar. O complete lento quer dizer o quê? Que se eu fizer lá uma combinação de 200 testes, ele vai rodar os 200. Se eu fizer de 1 milhão de testes, ele vai rodar 1 milhão. E não é nada difícil você chegar em 1 milhão de testes. Agora só que você vai ficar ali um mês, sei lá, depende do teu processador, do teu computador, ele vai ficar um mês rodando para fazer esse 1 milhão de testes. Então tem essa questão. Isso aqui eu não sei, eu não faço ideia o que é. Esse genética rápida, ele vai considerar, vamos imaginar que você fez lá uma combinação que deu 200 mil testes. Genética rápida é o quê? Vou pôr a grade aqui, ó. Desconsidera esse gráfico, tá? Vamos imaginar que cada quadradinho desse é um teste. E aqui tem 1 milhão de testes. Então vamos imaginar que ele começou a fazer um teste aqui, outro teste aqui. Seria o que? Cada quadradinho é um teste, ele vai buscando combinações diferentes. Ele não vai fazendo um por um assim. Então ele vai fazendo testes assim. Ele vai fazer esse daqui e ele encontrou lucro aqui. Nesses outros que ele fez, estava no prejuízo. Aqui deu lucro. Ele começa a fazer ao redor dele os próximos testes, entendeu? Então ele vai pegando por regiões, ele encontra o lucro, ele vai trabalhar próximo daquilo, porque é um setup que teoricamente está começando a dar certo. Então algo próximo àquilo vai ser o melhor dos testes, entendeu? Então essa que é a diferença. No caso aqui a gente vai usar o completo lento mesmo para ele fazer todos. A gente vai fazer alguns testezinhos aqui. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui minha cadeira. Aí. Então tá aqui, eu só vim aqui agora em parâmetros de entrada. A minha chave, vou deixar copiada aqui, caso eu precise, para não ter problema. Eu já expliquei o que são as funções, tá? Inclusive, para quem quiser fazer mais rápido ali um backtest, tiver alguma dúvida, cara, eu preciso de uma estratégia melhor para conseguir otimizar, eu não consigo, não sei o ponto de partida, eu vejo o vídeo, mas eu preciso tirar dúvidas, conversar, porque para mim ainda é muito confuso. A gente já falou em outros vídeos, mas vale reforçar. A gente tem um treinamento de 2 horas para quem quer, principalmente parte de otimização, mas também para quem quer tirar outras dúvidas em relação ao robô, precisar de ajuda e tudo mais. A gente tem esse treinamento
que a gente faz com o pessoal é 1 hora, é individual, é gravado, toda essa chamada, então a pessoa vai tirar dúvidas, ela não precisa decorar ou anotar, porque depois a gente manda o vídeo gravado, que é desse treinamento, para a pessoa assistir quantas vezes quiser, beleza? Então tem um custo de R$ 200, é 1 hora de treinamento gravado e você recebe o arquivo. Fechou? Para quem tiver interesse, é só mandar mensagem no suporte lá que a gente marca um dia. E vale bastante a pena, tá? Então já teve gente que mandou mensagem que precisava, não fazia ideia como que fazia isso aqui, já tinha visto o vídeo e não conseguia, e saiu do treinamento sabendo fazer otimização e colocando isso em prática. Tem vários macetes que a gente consegue encurtar muito esse tempo e esses milhares de testes, tá? Então vamos lá, o que seria aqui para a gente fazer uma otimização? Para ficar mais fácil, a gente vai trabalhar aqui com percentual, tá? Que a gente pode trabalhar com pontos, só que qual que é a diferença? Se eu colocar pontos aqui, detalhe importante, tá? Se eu seleciono aqui para otimizar, ele libera essas caixinhas aqui, ó. Se eu desabilitar, ó, para quem não sabe, desabilito, ele fica sem opção de clicar. Se eu habilito, ele fica disponível para clicar. Então, aí isso daqui é onde eu seleciono o que eu quero otimizar. Vamos lá, se eu quero otimizar tempo gráfico, que foi o que eu expliquei na outra função lá, no outro vídeo, que isso daqui serve para otimização mesmo. Que eu quero saber qual tempo gráfico fica melhor, X combinação ali que eu vou fazer. Então eu vou selecionar aqui. Aí você pode selecionar todos ou não, tá? Então, o corrente não faz sentido pôr, porque se está lá em M5 lá na configuração, você vai fazer 2 vezes M5. Então, não, teoricamente, né? Então não faz sentido. Mas vamos colocar aqui tempo gráfico maior até para fazer menos testes, tá? Então vamos deixar aqui de M5 até H1. Deixar assim. Deu 8 testes, ó. Entre M5 e H1, aqui até aqui deu 8 testes. Tá aqui. A entrada vai ser sempre a mercado, né? Pelo que eu expliquei lá no outro vídeo também. Lote fixo a gente não mexe, deixa sempre o lote mínimo, que faz mais sentido. Depois, caso você ache um setup legal, você vem mexendo nisso daqui. Então, eu vi que o setup mais interessante que eu fiz deu um rebaixamento máximo de 2%. Eu aceito 10, então eu venho aqui e multiplico por 5. Fechou, entendeu? Mas mexe depois nisso. Primeiro trabalha com lote mínimo para ficar mais fácil. Lembrando, aqui tem o saldo da conta, alavancagem, moeda. Então, sempre deixa assim o SD, a alavancagem que é a sua conta, e um saldo como referência. Você pode querer fazer com US$ 100, mas daí tem que entender que pode dar o erro lá de margem que não vai executar o teste, porque às vezes um stop muito grande que leva a conta, alguma coisa assim não vai rodar. Então, faz como 10 mil mesmo com referência, ou se tiver já uma mesa de mesa proprietária lá de 200 mil, pode vir por 200 também, não tem problema. Mas eu gosto de trabalhar sempre com referência de 10 mil. Questão do take. Então vamos trabalhar aqui o take como percentual. Eu falei aqui, ó, se eu pôr pontos, vou selecionar aqui essa função, vou tirar essa aqui. Vamos trabalhar com pontos. Ó. Ele deixa isso daqui, ó, tá aqui em cima, valor, iniciar, passo, parar. Ele desabilita essa função. Aqui eu não consigo editar aqui em cima. Pode ver que tá um cinzinho aqui, tá branco. Eu não consigo editar aqui. Então, porque eu estou otimizando, então eu preciso dar o meu ponto de início, meu passo e a hora que ele para o teste. Então, se eu for trabalhar com pontos, vamos imaginar que eu não sei aqui qual que é a pontuação, porque eu vou estar trabalhando em tempo gráfico de M5 até 1 hora. Então, pode ser desde, sei lá, 1000 pontos até 5.000 pontos. Só que você quer ver o passo disso, né? Então, a cada, sei lá, 100 pontos, daria quantos testes? 41 testes. É muita coisa. Eu poderia colocar de 500 em 500. Daria 9 testes. Então, aí vai diminuindo, entendeu? Tem essa opção e tem a opção de porcentagem. Aí você coloca 0,2%, de 0,1% de passo até 1%. Daria 9 também, entendeu? Então, tem essa função aí também que é legal que ele vai sempre oscilando, não vai ser sempre o mesmo tamanho, porque ele vai sempre se basear em porcentagem. Também é interessante. Então, para seguir esse padrão aqui, vamos trabalhar com pontos para ver se vai ser alguma coisa. Take de 1000 pontos até 5000, caso seja lá, né, um setup de 1 hora, só para ver o que vai rolar. Vamos trabalhar aqui com pontos também, para seguir esse padrão aqui.
pontos. Não, minto, vamos seguir com base na estratégia aqui, ó. O meu stop, segundo a estratégia, é com base em canal. Então é 2.2 canais, beleza? Que é fora da caixinha lá que eu tinha explicado. Vamos seguir o que é a estratégia na questão do stop. Dá para otimizar? Dá para otimizar aqui, ó. Eu seleciono aqui, começo com 2.2, vou de passo de 0.2 até, sei lá, 5, dá 15 testes. Poderia fazer isso, mas vamos evitar encher de teste aqui, senão a gente vai demorar muito para fazer a otimização. Break-even a gente não vai testar agora, nem trailing stop, vamos deixar para testar depois. Martingale também não. Configuração do ciclo, que é a parte importante, que é o que determina o gatilho. Quantas barras a gente vai usar? Posso usar duas, posso usar uma. Aqui eu vou testando, então vamos deixar de duas, vamos por passo 2 até 12 barras para ver. Deu 6 testes. Parte de fatiar, vamos seguir com percentual ou vamos deixar pontos ali, os 1000 pontos mesmo. Deixa assim. O filtro de candle, aqui a gente coloca percentual ou pontos. Vamos deixar em pontos também para seguir o padrãozinho lá. Tamanho máximo, selecionei aqui pontos. Vamos colocar 500 pontos, só para ver o que dá. Passo de 250 até 2000. Deu 7 testes aqui. Vamos por 500 para encurtar o caminho aqui. 4 testes. Frequência, vamos deixar desabilitado. Horário também deixar desabilitado. Outra coisa, isso aqui eu estou fazendo de forma aleatória, só para mostrar para vocês como que é feito, tá? Qual que é a lógica. E aqui eu vou colocar o limite de operação para ver se encurta também esse caminho. Vamos colocar aqui, testar limite diário, ver se faz sentido, limite de operação de ganho e limite de operação de perca. Então, começar com ele desligado, né, seria 0, como se não estivesse usando essas funções. Aí passo de 1 e vamos colocar aqui limite de 3 operações para fazer o teste. Vamos colocar aqui limite de 3 operações também de ganho e 3 operações de perda. Então ele vai fazer 0, 0, 0, passo de 1 e 3. Então deu 4 testes, 4, 4. Totalizou aqui, ó. Ó, que eu falei que é muito fácil de dar número alto. Deu 110.592 testes. Eu acho que a gente vai ter que encurtar de prazo de um mês ali mesmo. Então, ó, deu só esses parâmetros que a gente fez aqui, tá? Se for colocar vários aqui, aí virou um número gigantesco aqui. Vamos encurtar esse tempo aqui. Vamos deixar do começo aqui do mês 4. Vamos colocar até 2 semanas e meia aqui, ó. Deixa até o dia 19. Vamos ver quanto tempo que ele vai levar para fazer esse teste. Dei um iniciar. Então, já estava tudo certo aqui. Dei um iniciar aqui. Eu alterei a data. Né? E boa, já fez vários testes. Ó. É muito rápido. 390, 400, 500. Ó, tá dando 35 minutos estimado. Ó. Tá? Se eu vim aqui agora, ó, resultado da otimização, ele vai mostrando para mim quais são as melhores. Total de negociações, retorno esperado, rebaixamento, fator de recuperação. Pode ser que fique escuro para vocês por causa da cor do tema aqui, mas ó, se eu selecionar aqui fica mais fácil. Daí se você quiser algum outro parâmetro a mais, você pode clicar em qualquer lugar com o botão direito aqui, ó, e selecionar o que você quer colocar. Ó. Filtro, aqui ó, fator de lucro, índice de Sharpe, enfim, aqui você pode editar. Eu gosto de deixar o fator de recuperação, tá? Então, acho bem interessante isso aqui. Se eu selecionar aqui, ó, ele vai mostrar para mim o maior. Se eu clicar de volta, ele mostra o menor. Ó. Tá lá em cima aqui, ó. Menor. Tá? Lucro é a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ó, ele mostrou o maior lucro, 284. Se eu clicar de volta, vai vir o menor, mas vamos deixar assim. Fator de lucro. Então, melhor foi isso aqui. Aí você tem que saber analisar o backtest, tá? Então já vai uma dica aí. Ele deu fator de lucro maior, só que o meu rebaixamento aqui foi 0,29. Aqui foi 0,5. Então, se eu dobrar o meu lote aqui, eu vou ir para 0,6 praticamente de rebaixamento, só que eu vou ter 360 praticamente de lucro, que é maior que esse aqui. Então, faria sentido eu usar esse parâmetro aqui, porque o número de operações é próximo. Se tivesse dado exatamente esse resultado, só que o meu total de negociações aqui for, sei lá, igual aqui, ó, 1 ou for 11,
Eu não gosto. Por quê? Porque eu fiz poucas operações, então eu não tenho, digamos que uma amostragem boa, entendeu? Então, se eu tiver uma operação igual tá aqui, ó, que foi bom esse setup, vamos dizer, putz, mas só fez uma operação, não dá para dizer que é bom. Quanto maior, melhor for o resultado com maior número de operações, sinal que ele faz mais sentido. Tá? Então já é um macete aí para vocês. Ó, aqui tem várias que não fez operação. Então, vamos ver o melhor aqui, ó. Ó, igual aqui, ó. 18 operações só. Então, para mim, não faz diferença ser maior o fator de recuperação se ele só fez 18. Tá? Eu ainda preferia, por exemplo, esse aqui. Ou esse aqui. Depois, eu rodaria esses dois no modo, sem modo visual, né, no modo gráfico, para ver a curva. Para ver se faz diferença. Porque às vezes você olha e acha que tá bom, só que é um gráfico ali que ficou o tempo todo ruim ou lateral e só por causa de um mês ali, isso eu tô falando se fosse um período longo, tá? Por causa de um mês ali ele entregou um resultado bom. Então aqui, por exemplo, sei lá, teve a maioria das operações ruins, só que por causa de 5 operações ali ele entregou um resultado bom e você acha que tá top, mas às vezes não tá. Então quanto mais linear for a curva, melhor, tá? Então aqui, ó, eu não vou deixar rodar tudo, né, senão vai dar um vídeo de 30 e poucos minutos, mas olha como tá rápido esse robô, tá? 15 dias ali ele já fez 10 mil testes e contando. Eu vou parar aqui. Detalhe, tá? Se eu clicar duas vezes em cima de algum desses aqui, ele vai rodar no modo gráfico e ele vai carregar o setup correspondente. Ah, eu quero, por exemplo, eu quero salvar esse setup aqui, ó. Cadê? Esse, eu não gostei desse, então vou considerar esse. Eu quero salvar esse. Eu clico duas vezes, ele vai rodar aqui, ó. Rodou. E eu venho aqui, clico com o botão direito no parâmetro e já salvo. Ah, vou salvar como setup, SHA-USD, bom, beleza. Entendeu? Então é isso aqui que você pode fazer. Ah, eu quero rodar outro. Ó, essa foi a curva desse setup que a gente rodou aqui, ó, de 34 operações. Você viu o teste de volta, você consegue ver, ó, 34 operações, o lucro, rebaixamento, o máximo de perdas consecutivas foi 1, máximo de ganho consecutivo foi 13. Então, nesse período, esse setup foi legal, tá? Então, aqui foi o gráfico. Agora, se eu vim aqui rodar esse outro, ó, já teve uma diferencinha na curva, mas beleza. Teve duas perdas consecutivas, o outro foi um só. Ganhos consecutivos foi 22. Acho que o outro era 11, se eu não me engano. Enfim, mas é uma curva legal. Tá? Então, você vem aqui no parâmetro, clica no botão direito, salva setup. Então, só para vocês entenderem como que funciona aqui, como é fácil. Vamos ver agora um exemplo de que vocês vão... Ó, isso eu estou mostrando como exemplo num período curto. Você faz a mesma coisa num período longo. Vamos ver se realmente esse setup aqui é bom. Esse aqui, 34. Então vamos ver se ele é bom. A curva dele ficou assim. Se eu tivesse fazendo isso daqui, um backtest de um ano, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu vinha aqui e colocaria um backtest depois de 2 anos com aquele setup para ver se no ano anterior ele também entregaria um lucro legal. Entendeu? Então, isso daí a gente chama de validação, enfim. Você vai ter teste de robustez, você vai ver se faz sentido o setup em outros períodos também. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso agora vir aqui jogar no mês seguinte para ver se vai fazer sentido. Ó. Mês 5 inteiro. Esse setup a gente fez com 2 semanas e meia do mês 4. A gente vai ver se no mês 5 ele seria bom. Vamos ver. Ó, ele entregou um pouco de lucro, mas não foi bom. Vamos ver o outro aqui agora. Ó, mesma coisa, não foi bom. Vamos ver o primeiro aqui. Também não foi bom. Então aí já muda totalmente o cenário, entendeu? Vamos ver. Ó, então vai mudando todo isso daí. Vamos ver aqui se a gente acha agora. Enfim, isso daqui é só uma demonstração para vocês entenderem o que é o teste de robustez. Agora eu quero achar um setup para vocês entenderem que você pegar um período curto não quer dizer que o setup é bom, entendeu? Vamos pegar um setup aqui rapidinho para ver nesse período dos 2 meses. Vou rodar aqui e ver o que ele vai mostrar para mim. Cadê? Completo e lento, já está salvo aqui, né? Os testes tudo certinho, a configuração. Só mudei a data e vou iniciar. Vamos ver o que ele vai mostrar para mim. Então, ó, já teve um aqui, ó, fez um lucro bem melhor. Aquela hora lá tinha dado cento e pouco, 200 e pouco, já deu 500. Eu peguei os 2 meses.
600, ó, vamos parar por aqui já. Tá, aqui, ó, o melhor foi esse aqui. De fator de recuperação foi esse aqui, 15. O melhor de lucro fez 30. Vamos rodar esse aqui para ver. Ó, curva linda, né? Pouco stop, tá? Beleza. Agora vamos fazer o mesmo teste. Vamos ver se rodar 3 meses ele iria bem. Olha, cadê? Se manteve? Se manteve, eu acho, né? 4, 5, 6. Mais um mês. Aqui ele deu uma lateralizada. Então ele não entregou um prejuízo nem nada, mas ele manteve praticamente o resultado. Então é assim que a gente vai analisando. Vamos voltar um mês aqui para ver. Só um exemplo simples de teste de robustez, né? Para ver se faz sentido. Ó, aqui ele brigou um pouco, apesar de ter entregue aqui com lucro, mas não foi uma curva tão bonita assim. Mas enfim, não vai, é impossível você achar um setup de um ano que ele vai ficar sempre assim para cima, né? Ele vai dar uma lateralizada e tudo mais. Tem que cuidar com o overfilling, que chama, se não me engano, que você fica fazendo muito teste, você acha um cenário perfeito, só que o detalhe é que você criou um setup com viés. Para quem está aqui, né, vale a pena explicar, porque já faz um tempo que a gente está aqui no vídeo, então quem está aqui até agora, vale a pena explicar isso, o que, que é isso daí. Vamos imaginar que você fez uma otimização, só que é um ativo que, aqui ó, é um ativo que está assim, ó, ele subiu, isso aqui é vou imaginar que é um gráfico aqui do período máximo do ativo, né? Ele subiu na maioria do tempo aqui, ó. Você está rodando o backtest exatamente nesse período aqui, ó, que ele só subiu. Aí você faz uma otimização e você descobre que se você pôr só compra lá, não ficar entrando em venda, ele vai ser mais lucrativo. Só que aí você tá. Aí é o que eu digo da questão do teste com viés, porque você está com viés de ser só comprado, fazer um backtest só comprado em um período que só teve alta. Então aí você está operando com um setup com viés. Aí você vai pegar um período ali que vai fazer isso aqui, ó, e teu setup vai ser um lixo, porque você achou um setup ideal, que entregou uma curva linda, um resultado bom, mas que não tem robustez nenhuma, porque quando ele pegar um sentido de queda, você está com um setup só de compra, você não vai ter lucro, entendeu? Então isso é um dos testes de robustez que tem que fazer, de não cuidar com o setup com viés e tudo mais, que isso daí vai interferir, tá? Inclusive, é um dos motivos que a gente tem um setup do Fiboot, que é outra ferramenta, que a gente fez em outubro, se eu não me engano, que deu um resultado legal, a gente está rodando ele, mostrei no Stories esses dias no nosso Instagram, e ele está entregando lucro. Ah, ele dá uma lateralizada, ele patina um pouco, uma semaninha de preju e tal, mas ele está com lucro no total. Tem acho que mais de 70 operações. Quer dizer o quê? Que foi feito um teste de robustez ali, a gente fez a otimização e o setup está fazendo sentido, beleza? Então, no geral é isso. Uma dica para finalizar, quando você rodar o teu setup, vamos imaginar que esse é o setup ideal que a gente achou. Quando a gente rodou ele, falou que não, esse é o setup que eu vou por rodar e beleza. Você vai ter essa informação aqui, ó. Máximo de perda consecutiva é 4. Então, uma dica. Se você começou a rodar e passou desse número aqui, refaz os teus testes, as otimizações e tudo mais, porque é sinal que todo o período que você rodou o backtest, analisou e tudo mais, ele nunca passou disso daqui. Então, se ele passou, depois desse limite de perdas, digamos assim, que você vai aceitar, é porque deu algum BO, entendeu? Tem alguma coisa errada. Então aí você para de aceitar, porque se em, sei lá, 2 anos de backtest ele tomou 4 perdas só, você está rodando faz 3 semanas, ele já tem 5, 6, 7. Então tem alguma coisa errada, né? Então é uma dica aí. Você refaz os testes, analisa, beleza? Então no geral é isso. Se tiver alguma dúvida, manda lá no suporte do Telegram e tamo junto.